Vamos à lição de número 2 da nossa revista do segundo trimestre de 2023. Tema da lição: os relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nós vamos ver exemplos e tirar lições para as nossas vidas. E a lição de número 2 é a predileção dos pais por um dos filhos. Na sua família tem quantos filhos? Seus pais, eles têm preferências? Vamos aprender que não se deve ter preferência por nenhum dos filhos, e sim amar todos de igual maneira. Que o texto áureo vai falar de e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. É a história da família de Isaque e Rebeca. A verdade prática: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles, no caráter deles. Nós temos a leitura bíblica que será feita em classe. Perceba aqui que Rebeca, a mulher de Isaque, ela também, irmãos, ela vai ser estéril. Estéril. Assim como a Sarai era estéril. Só que Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, não parou de orar. Quando ele tinha 40 anos, ele percebeu que Rebeca ela era estéril e ele vai orar. E somente aos 60 anos a Rebeca vai gerar 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Ela tem dentro da sua barriga já um conflito, os filhos lutavam dentro dela. Não era toda grávida mexe ali a barriga, né? Mas no caso aqui, acredito que estava mexendo até demais. E aí ela vai orar. Ela vai orar ao Senhor. Ela foi perguntar ao Senhor. Tá vendo no texto? Versículo de número 22. Os filhos estão se mexendo de forma não normal, né? Anormal. E ela foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe dá a resposta. Dentro do ventre dela tem 2 povos. Esses povos se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior, que Esaú, é aquele que nasce primeiro, que é chamado de primogênito, que ele detém ali dentro daquela cultura toda a herança, todas as bênçãos de seu pai. Ele vai servir ao menor, que é Jacó, que sai por último. Agora uma pergunta que eu queria saber, e aí você pode até comentar aí no vídeo: será que Isaque sabia dessa resposta do Senhor, dessa promessa? Será que Rebeca contou para Isaque sobre esta conversa que ela teve com Deus? Porque os meninos mexiam muito dentro da sua barriga. A Bíblia diz que lutavam, né? Lutavam. Mexia mais do que o normal. Então a lição bíblica vai ser dentro deste tema, deste assunto, na criação dos filhos, como se deve criar os filhos, e a palavra-chave é predileção. Predileção. Aqui nós temos a introdução, vai falar da história de Isaque e Rebeca.
Também ele vai dizer que parece uma infeliz repetição da história de Abraão e Sarai. Por algumas vezes Abraão não soube lidar com os sentimentos da sua esposa. Lembra da primeira lição? Abraão não soube lidar com esses sentimentos, cometeu vários erros. E aí nós vamos ver, por conta desses erros, muitos conflitos. E para o nosso aprendizado, como nós estamos superando os nossos desafios, nossos problemas, com exemplos da palavra de Deus. Os erros que eles cometeram, nós não vamos cometer na nossa família. O ponto 1, plano de Deus para a família, a sua presciência. O plano divino para a família de Isaac e de Rebeca. Deus tem um plano, meus irmãos. O plano de Deus, ele é bom, perfeito e agradável, como diz aqui, em Romanos 12, versículo de número 2. Sempre o plano de Deus é melhor do que o nosso. Nós não devemos ficar inconformados com o plano de Deus, porque o plano de Deus sempre vai ser melhor do que o nosso. Então, Deus tinha um plano para aquela família. O ponto 2, o propósito presciente de Deus. Por que o plano de Deus ele é melhor do que o nosso? Porque Deus, ele é onisciente, ele tem a presciência, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia antecipadamente do futuro de Esaú e do futuro de Jacó. Qual foi o erro aí? Eles terem escolhido um alguém para gostar mais. O Isaac, ele gostava mais do Esaú e a Rebeca gostava mais do Jacó. No ponto 2, o conflito familiar. Rebeca também era estéril, ela é abençoada com 2 homens. A mulher que era abençoada ali com um filho homem já se saía daquela maldição, né? A mulher que não gerava filhos, ela era considerada amaldiçoada. E no entanto, Rebeca, ela dá à luz a 2 filhos homens, como Rebeca foi abençoada depois de Isaac orar por ela durante 20 anos. O conflito familiar, ponto 1, você vai ver a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. E Rebeca foi tremendamente abençoada por gerar 2 varões. Ponto 2, você vai ver o conflito. E os filhos lutavam dentro do ventre dela. Era uma luta anormal, não era mexer a barriga de forma normal. Era realmente uma luta muito grande. Depois de Isaac ter orado a respeito da questão da esterilidade, ela vai estar ali no seu ventre com 2 bebês que lutavam. No ponto 3, nós vamos ver o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor teria uma descendência forte e o maior, que é o mais velho, por isso o primogênito Esaú, serviria ao menor. Quando o pai deles, Isaac, vai abençoar, e aí a minha dúvida, será que Isaac sabia da promessa que Deus havia feito para a Rebeca? Bem aqui, meus irmãos, neste texto, será que Isaac sabia? Quando Deus faz essa promessa, Esaú vai servir a Jacó. Será que ele sabia? Será que Rebeca contou? Porque eles têm um favorito, né? O Isaac vai querer o Esaú e a Rebeca vai querer o Jacó, porque ela sabia da promessa. E dentro da cultura, dentro da lei, todas as bênçãos e todas as riquezas seriam para Esaú. Veja só aqui,
no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 5, porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Por quê? Porque Isaque era considerado ali o primogênito. A promessa de Deus se cumpriu em Isaque. Mesmo Ismael tendo sido o primeiro a nascer, quem recebeu tudo foi Isaque. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Esta é a minha dúvida, porque o Isaque ele vai preferir a Esaú. Esaú tinha o direito da primogenitura. Será que Rebeca contou para ele? O problema da predileção. Então, essa predileção foi um problema na vida deste casal por conta de uma conversa, de um diálogo, a falta de um diálogo. Se tivesse existido diálogo, porque existe a cultura, em que a cultura dizia que o primogênito receberia as bênçãos, receberiam toda a herança, e a vontade de Deus. Existe a cultura e existe a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, teve-se o conflito, teve-se o problema por conta, talvez, aí de a falta de um diálogo, de uma conversa entre Rebeca e Isaque. Esaú, filho predileto, ponto 3, partimos aqui para o encerramento, ponto 3, o problema da predileção. Esaú, filho predileto de Isaque. Isaque demonstrou fraqueza ao receber agrado de Esaú, que ele trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Isaque. Estava ignorando a profecia divina de Gênesis 25, 23. Gênesis 25, 23. Tinha o desejo de Deus, existia a profecia, o desejo de Deus. 25, 23. Por forças dos padrões sociais da época, o primogênito não tinha primazia no futuro da família. Então, meus irmãos, que a cultura em que nós estamos inseridos não interfira na criação dos nossos filhos, porque nós temos que sempre seguir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Jacó, o filho predileto de Rebeca, enquanto Esaú era o predileto de Isaque, Jacó era o predileto de Rebeca, porque ela sabia da promessa, ela sabia da bênção que seria destinada a Jacó. E aí ela vai também querer dar um jeitinho, né? Assim como Sarai quis dar um jeitinho entregando Agar, agora chegou a vez de Rebeca, sem consultar a Deus, ela vai querer dar um jeitinho. Rebeca colocou-se acima do plano de Deus. Ela colocou-se acima do plano de Deus, né? Quis interferir ali na promessa, quis dar um jeitinho para que o seu marido abençoasse o seu filho predileto. Ponto 3, para nós encerrarmos, é o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaque, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por conta desta habilidade, por conta de assumir essa liderança, teve vários danos morais, vários danos espirituais. Aconteceu uma verdadeira tragédia, porque quando Isaque abençoa a Jacó e Esaú sabe dessa bênção, ele diz: assim que o meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Jacó vai ter que ir embora da casa dos seus pais. Nunca mais ele vai ver a sua mãe Rebeca. Então é partido aí. Jacó vai embora, fica sem ver a sua mãe, fica sem estar no convívio da sua casa.
ele vai precisar ir embora para a casa de Labão. Então, olha aí o problema que deu a predileção por um dos filhos. E para nós concluirmos, nós vamos ver a palavra de Deus. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Nesta orientação, os filhos devem ser obedientes a eles e os pais não devem provocar a ira aos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é o conflito entre os membros da família. Então, que não haja aí na sua família, na sua casa, predileção por nenhum dos filhos, mas que você os ame de igual maneira. Aqui a foto é bem sugestiva, uma criança de forma isolada e triste, enquanto os pais estão ali dando toda a atenção a um outro filho. Que nós possamos aprender lições, tirar lições para as nossas vidas, como a revista sugere, e superar os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Amém.